de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui o tema educação. No Brasil e no Acre, obviamente, os nossos convidados são o ex-deputado e professor de Economia da Universidade Federal do Acre, João Correia, e a presidente do Conselho Estadual de Educação do Acre, professora Iricélia Cabanelas Zanini. Professora Iricélia, seja bem-vinda mais uma vez ao Tribuna Livre. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Professor João Correia, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Boa noite. Boa noite. É um privilégio estar com a professora Iricélia. Obrigada. O Osmi e o Narciso já são velhos conhecidos de debate, mas a professora Iricélia é uma legenda na nossa terra. Nós somos conhecidos de trabalho, né? Lembra aquele nosso trabalho na universidade? Ok, meu primeiro tema, professora, é o Enem. Segundo o articulista da Veja, Cláudio de Moura Castro, na edição de número 2420, a revista Veja, portanto eu já falei, no último Enem, 500 mil de zeros na redação. A redação em branco liquidou 284 mil alunos e textos que fugiam do assunto eliminaram 217 mil pessoas. Segundo ele, a hipótese mais plausível para a prova em branco é que o aluno passou em brancas nuvens seus 12 anos escolares. Eu pergunto, o que esses números nos dizem? Professor João Correia. Bom, nos dizem que a nossa educação, em que pese avanços extraordinários feitos, ainda está muito aquém das necessidades da contemporaneidade. Do momento, quer dizer, eu acho que esses números também têm que ser lidos com uma certa cautela. Por que deve ser lido com uma certa cautela do meu ponto de vista? É porque houve, na verdade, uma inclusão muito grande de estudantes na nossa rede, tá certo? Nós já não estamos mais vivendo o momento dos anos 60, 70, em que só a alta classe média tinha acesso à escola. Professora, qual a sua opinião sobre esse assunto? Gostei da resposta do professor João Correia, como sempre, um grande educador. Eu acho que nós temos aí também uma culpabilidade da teoria, das orientações teóricas, professor João. Porque nas últimas décadas, pelo menos na última metade do século passado, houve uma revolução na língua, onde a linguística pareceu desbancar a gramática. Ainda hoje, os teóricos antigos da língua portuguesa, eles insistem em chamar a atenção dos educadores e de todo mundo para a importância que a gramática deve ter, como nas nossas escolas tradicionais, que nós tínhamos que saber onde colocar o verbo atrás do sujeito, do predicado, e a sentença se construía assim. Se ela não se construísse assim, ela não era. Mas houve toda uma interveniência da sociolinguística que dizia que pode falar de qualquer jeito, escrever de qualquer jeito, é importante se for compreendido. E esse falar de qualquer jeito e escrever de qualquer jeito dominou, inclusive, a classe dos professores. Todo mundo falando de qualquer jeito, nós vai, nós foi, nós tem. E isso... Comendo, indo, fazendo... E isso pesou na cultura do nosso povo brasileiro, na construção dos seus textos, né? Principalmente da parte escrita. É por isso que aí no Enem... E ainda acrescido a isso, nós temos aí toda uma geração vivendo apenas pela comunicação oral, pela dominação da oralidade, que a escola deixou de fazer as exigências das regras na escrita, da boa escrita, né, e do bem falar. E isso saiu do contexto da escola. Agora estamos tentando voltar com isso. Então, quando se vai fazer uma redação dessa forma, né? Ô, professora, eu tenho tanto respeito pela senhora, pela sua história em prol da educação do nosso Estado, que tenho dificuldade de discordar da senhora. Igualmente do João Correia.
Porque a gente pensa tão igualmente que... Não. A senhora justifica sob a ótica da língua portuguesa. Que é importantíssimo. O que vem justificar o 500 mil de zeros na prova do Enem. Mas a igual deficiência do nosso ensino, a partir do fundamental, do básico, até o nível superior, ele se verifica também na matemática. Onde na matemática, 2 e 2 tem que ser igual a 4, e não é para o modo, nem para o via, nem para o quê. É porque o aluno é efetivamente maduro. Eu fui professor há 50 anos atrás, nos 2 mais importantes colégios de Natal. Eu ensinei no Colégio Padre Miguelinho e no Colégio Ateneu, lá na Grande Norte. 50 anos atrás. 50 anos, para você ver, né? Já começou a lecionar velho também, né? É um pouco maduro. João. E era pós-graduado, meu. Sim. E confesso, a despeito do extraordinário avanço que o João Correia acaba de dizer que houve na educação brasileira, que a qualidade da educação daquele momento era melhor do que hoje. Sem dúvida. Então não houve Eu extraordinário. também concordo. Não houve extraordinário. Naquele momento, não existia essas coisas que, a pretexto de enganar os números das estatísticas, só a pretexto disto, E você foi no X da questão. nós melhoramos a educação do Brasil do ponto de vista quantitativo, criando-se a universalização da matrícula no ensino fundamental, que nós já atingimos 98%, no ensino básico 60%, enquanto qualitativamente a educação brasileira se constitui no maior desastre desta nação. Desastre. E olha, professora Ricelli, que nós não estamos falando especificamente da educação do estado do Acre. Nós estamos falando dentro de um contexto planetário. Não, é do Brasil, mais do Brasil. E mais do Brasil. Até porque nós não podemos se dar ao luxo ou à arrogância de termos um modelo de educação acreano, irmão. Nós tínhamos que ter. Então, o que eu acho é que nesta guerra, nesta corrida, na busca do conhecimento, o nosso país está devendo muito e, em razão deste débito, talvez, ao invés de darmos um pulo para sairmos de emergente para o primeiro mundo, nós estamos correndo o risco de sair de emergente e voltar para o terceiro mundo. Essa é a minha colocação. E vamos ouvi-lo sobre isso. É? Sim. Bom, Sim, claro. posso? Pois não. Quando eu falei que o Brasil avançou muito na educação, o que é que eu quero dizer com isso? O Narciso contou um pouco da história dele. A escola pública era tão boa há algum tempo, Sim. que a minha turma do Colégio Estadual Parque de Carvalho, nós éramos 46 alunos. Belém do Pará. Belém do Pará. E 45 passaram no vestibular de primeira vez. Era uma escola pública. Sim. Era o famoso Colégio Estadual Parque de Carvalho. Excelente qualidade. Correto, Eu exato. conheci. Só que acessar o Colégio Estadual Parque de Carvalho era um privilégio sem tamanho. Sim. A população de Belém não tinha acesso a ele. Tinha a alta classe média, na qual eu tive uma grande sorte. Minha tia, por uma enorme interferência, me colocou no Parque de Carvalho, me colocou na universidade. Como o colégio criando no passado? No passado, ok. Mas o que eu quero dizer, Narciso, é o seguinte. Não vai muito tempo. No ano de 1800, a gente pensa que é muito... Quando o Brasil se constitui nação. Nós somos nação a partir de 1808, quando a abertura dos portos aconteceu. Apenas 1% da população brasileira era alfabetizado. 99% eram analfabetos.
Quando eu digo que houve um avanço enorme nos últimos tempos, é que esse tipo de chaga foi reduzindo. Agora, se você me perguntar, Narciso, a nossa educação é competitiva com alguma outra educação do mundo? Eu digo a você, não, absolutamente não. E aí, professor, eu queria agregar mais um fator ao que a senhora colocou, do tal do politicamente correto, essa estupidez, desculpa a expressão um tanto grosseira, em relação à linguagem. Não, você fala como a gente quer e tal, professores, etc. Olha, um dia desse eu perguntei a um aluno da universidade, de um curso, você sabe por que Rio Branco, nossa cidade se chama Rio Branco? Sabe qual foi a resposta dela, de uma jovem? A criana que estudou, é porque o rio é barrento. Como é que é? É porque o Rio Acre é barrento. É criativo. É Rio né? Branco. Não, para você ver o nível em que nós chegamos. Está dizendo? Bom, uma questão que eu queria aduzir é o seguinte: um dos problemas da educação brasileira que levam a esse tipo de situação são exatamente a falta de um currículo nacional com suas ramificações locais, com autonomia para os estados e até para os municípios fazerem os seus acoplamentos, isso de um lado. A falta de acompanhamento, de fiscalização da meritocracia, premiando os bons professores, os bons funcionários e deixando lá na cadeira, no Chico, os que são ruins, preguiçosos, incapazes. Mas nós temos um grande problema, que eu acho que eu queria aduzir, é o sindicalismo que impede que essas questões avancem. E mais ainda, o sindicalismo tem dois elementos ruins na educação brasileira. Tem esse fato de impedir as avaliações, a meritocracia, avaliações de alunos e de professores, e de professores, e de funcionários e de todos que trabalham na educação. E tem mais um outro detalhe, que esse é tão ruim quanto o anterior, é uma perspectiva de doutrinar ideologicamente as classes para um determinado partido político, você está entendendo? Ou ideologia. Não, fazendo ideologia e muito pouca ciência, seja a ciência da linguagem, seja a ciência física, a biológica, a matemática então, tá certo? Tem que ensinar os professores do Brasil a matemática. A matemática hoje é um monstro que vai de ponta cabeça. Você vê o problema da matemática até nas engenharias. Tá certo? Então eu acho que esses elementos, por isso, Narciso, que eu quero dizer, houve um certo avanço, sim, houve. Nós não estamos mais naquele mundo fechado do brutal analfabetismo, onde as classes. Só para concluir essa parte aqui, eu nasci como bom carioca no Seringal, Valparaíso, colocação Tijuca. Né? Você é carioca, né? Sou. Nasci na colocação Tijuca lá no Valparaíso. Professora, os que tiveram acesso à educação, à alfabetização, com aquela cartilhinha, um buraquinho, que letra é essa, que letra é aquela, com o professor João de Barro, foram os filhos do meu pai, que eram filhos do agente do Seringal. Todos os seringueiros, todos os filhos de seringueiros, ninguém tinha acesso à escola. Isso mudou, Narciso. Mudou. É isso que eu quero dizer. É que essa situação mudou. Hoje você vai lá na Tijuca e tem uma escola lá. Agora, as questões têm que ser realmente focadas, tem que ser focadas com muita luz e pouco calor, porque às vezes a gente faz um debate com muito calor, mas não tem nada de luz. Antes de ouvir a professora, se nós recuarmos um pouco no tempo, mais do que o tempo do Narciso, nós vamos ver que para o curso superior, as famílias mandavam seus filhos para a França. Para a França, para Coimbra. Para Coimbra. Correto. Em Portugal. Porque não tinha acesso a nível superior suficiente aqui no país. Mas vamos ouvi-lo, professor. Eu quero cumprimentar o professor João, estou encantado, viu? E eu queria continuar na minha linha de pensamento, viu? Porque, na verdade, a escola, ela passa por um processo também de encaminhamento do ensino, tendo como foco a questão da qualidade. E quanto mais os nossos professores têm acesso ao nível superior, eles têm acesso a saberes mais elaborados, né? E essa coisa aí é muito importante, mas corre-se também o risco de se perder, né, nos caminhos, para descaminhos. A questão está na qualidade. O professor João tocou num assunto que é importantíssimo, a questão do acesso para todos. Uma certa igualdade de acesso.
Eu fico orgulhosa em ver que o Acre, ele já está universalizando o ensino fundamental, de 9 anos, e ele já está próximo a 80% da oferta do ensino médio. Isso é um grande avanço. E agora se caminha para universalizar de alguma forma, e é um tempo, pelo menos nesse horizonte temporal de 10 anos, que é o plano estadual e os planos municipais, a creche, né? A oferta da educação infantil da creche. Por quê? Porque as crianças, hoje já nascem sabendo, mas de pequenininha a gente vê que elas realmente se integram ao ambiente das comunicações e etc. É importante que nessa fase da infância esteja a escola presente, com os objetivos de cuidar e ensinar. O Papa Francisco diz assim, o professor é aquele que ensina, mas é aquele que cuida, aquele que penetra nas necessidades da criança, que busca envolvê-la num ambiente de paz, de concórdia, de carinho. Ele está prestando um serviço de educador, de mestre. E seguramente, se nós tivermos as nossas crianças desde a pré-escola, na escola, e se os nossos educadores entenderem que a escola precisa ser educadora e transformadora, nós vamos evitar, ou pelo menos combater a violência, combater a corrupção, combater a grande oferta dos presídios e etc. Eu acredito na escola e na educação. A educação inclusiva, como nós estamos hoje vivenciando, que não apenas a oferta para 90% da população, da infância e da adolescência, da juventude e da adolescência, a escola, mas também de olhar essa população, essa clientela, esses educandos, com as suas necessidades. Nós temos jovens e crianças portadores de necessidades especiais. Ele tem os mesmos direitos à educação. E a escola tem que se preparar para assegurar a ele a educação que ele precisa com qualidade. Nós temos toda sorte de problemática dentro da escola, que sobrecarrega os professores. Quando a gente diz as metas do Plano Nacional, a meta do investimento de 10% do PIB é muito alta para o Brasil, é porque nós sabemos o quanto vale a escola, os educadores defendem isso, porque sabem o quanto vale a escola de hoje. E a necessidade, né, a responsabilidade que se tem nessa educação. Esse é um aspecto. Professora, nós precisamos fazer um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos com este debate. Por favor, não saia daí.